Boa noite. Voltamos. A internet tá complexa hoje, gente. Desculpa, tá? Mas acho que vai rolar. Oba! Vem, amada. Ah, será que vai agora? Internet ajuda. Ah, deu tudo certo. Agora vai! Agora vai! Agora vai, agora Vai, vai. Brasil! Vai, Brasil! Ai, Renata. Vai, vai, Brasil, né? A minha internet, gente, olha, novela. Novela, uma novela do tipo mexicana, assim, sabe? Bem Maria do Bairro. Sei. Cheia de altos e baixos, de Nossa, reviravoltas. exatamente, maravilhosa. Você acha que o mundo acabou, mas não acabou. Aí, quando tá tudo bem, o mundo acaba, uma coisa. Oi, querido. Mas a gente faz o que é possível. Vamos lá, estamos aqui. Não é? Ai, que bom, querida. Que delícia te ver. Queria dar boa noite, né, para todo mundo que está por aí. Boa noite, amada Naíla, querida. Que bom, que bom. Boa noite para todo mundo que está aqui, que vai chegar, que está chegando, que vai ver depois. Rê, queria te agradecer por ter aceito o convite de vir conversar comigo hoje, aqui pela página das banquetas, né? Enfim, vou me apresentar rapidinho para quem está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Carol, sou a responsável aqui pelas banquetas, né? Tanto a de vaporização como a de meditação. A página, enfim, especificamente para as vendas dessas banquetas que eu faço em madeira. Mas, na verdade, eu fiquei pensando maneiras de utilizar essas ferramentas que a gente tem disponível ao máximo, sabe? E de maneira mais proveitosa mesmo, né? Para não, enfim, também não ficar só uma página de foto de banco que eu faço ou de videozinho de eu fazendo os bancos, sabe? Então, pensando nisso, eu resolvi começar uma série de conversas com terapeutas, algumas amigas, outras que eu tô conhecendo ou que eu já conheço, enfim. E a gente começou essa série em julho, né? No mês passado, com a Aisha Almé, falando sobre vaporização e ginecologia natural. Depois a gente conversou com a Nélida Lima, que também é cartomante, inclusive. A Nélida tem um trabalho, ela é filha de santo, enfim, é de descendência africana, é do candomblé, e a gente conversou um pouco sobre ervas, né? Sobre os banhos de ervas, sobre escaldapés, foi bem bacana. E aí, esse mês, eu convidei, né, você, minha amiga querida, que é terapeuta, e convidei também a Maria Helena, que é uma outra terapeuta muito querida, que acabou ficando uma amiga também, que inclusive morou aqui em Pira, né? Eu tô morando em Piracicaba agora, apesar de ser de São Paulo. E na semana que vem, então, a gente vai conversar com a Maria Helena sobre a maneira como ela trabalha terapeuticamente, né? E eu tô pensando aqui, não sei exatamente se o mês que vem ou no próximo, mas a gente também vai ter conversas com artesãs. Então, Que mulheres legal. que. Tô bem animada. Mulheres que são artesãs e que, enfim, têm seu trabalho aí relacionado de alguma maneira com algum tipo de terapia ou de cura, enfim. Então, a ideia é que esse espaço seja um espaço para a gente poder conversar, assim, de maneira bem delícia, tipo cozinha de casa tomando um café, sabe? Que infelizmente não dá, mas queria que, né? Queria que desse. Enfim. Então a ideia é escutar um pouquinho, né? Vocês, de onde vocês vieram, quem são vocês, o que que vocês fazem, né? Como é que vocês pensam e trabalham terapeuticamente, enfim, ou dentro da área aqui, né? Por exemplo, as artesãs vão falar dos processos artesanais e tal. Mas a ideia é a gente poder conhecer também, né? Essas mulheres que fazem trabalhos tão legais enfim, ir ampliando as nossas redes, né? Para que a gente saiba que também tem recursos disponíveis, né? Dos mais variados. Às vezes a gente não recorre a uma determinada ferramenta porque nem sabe que ela existe, por exemplo. Sabe? Então a ideia é um pouco ir tecendo essa rede, sabe? Então, essa, né, é uma explanaçãozinha do que são essas séries de conversas que eu estou fazendo aqui pela página.
Então, queria te agradecer mais uma vez, né, por ter aceito essa conversa sobre terapias. E aí, queria, acho que antes, né, da gente começar a falar especificamente das terapias, acho que você podia se apresentar, falar um pouquinho de você, o que você gostaria que as pessoas soubessem, independente do teu trabalho terapêutico, né, enfim, tua trajetória, o que você quiser contar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Imagina. Sim, para esse encontro tão querido, uma pessoa tão querida é realmente um privilégio. Então, meu nome é Renata, eu atualmente moro em Portugal, depois de passar pela Espanha, e eu sou linguista de primeira formação, Uhum. psicoterapeuta e cartomante. Né? E aí, ao longo desses anos, eu venho estudando técnicas, as mais variadas possíveis, para dar conta dos meus próprios processos e também para entender as diferentes ferramentas que nos ajudam nos processos de autoconhecimento, Uhum. né? E o que mais que eu posso falar sobre mim? O que você quiser. O que eu quiser. Eu sou Você dançaria tímida. flamenco, que a gente já dançou juntas numa Ah, é companhia. verdade. É verdade, é verdade. A gente tem uma Aliás, longa história juntas. a gente fundou, né? É verdade. A gente fundou a parada, né? Eu, você, É, a Sila e o Gabriel. é verdade, é verdade. Não, que a gente tem uma história juntas, que a gente troca bastante, né? Assim, que faz tempo que a gente não se vê, mas a nossa troca ela é profunda, ela é intensa, varia um pouco de momento a momento, mas que a gente costuma estar bastante conectados, né? Sim. E esse convite é muito especial também, acho um pouco por isso, assim, porque é uma interlocução muito interessante, assim, muito acolhedora, né? Ai, querida. Você deu uma travadinha, não, mas você tá aí, né? Se você não me ouvir, você me fala. Tá. Tá. Eu queria até avisar, né, as pessoas que, enfim, estiverem aí com a gente, que se quiserem fazer alguma pergunta, né, mandar alguma dúvida, alguma questão, pode mandar, né? De repente, se possível, mandar no balãozinho, que tem a interrogação, que me ajuda muito, né? Tá maravilhoso. Não perder o fio da meada, porque às vezes eu vou subindo e aí eu perco, então, para não correr o risco de perder, quem quiser perguntar, pode fazer a pergunta no balãozinho. Maravilha, Rê. Então, eu queria começar te Você perguntando. sabe como eu compartilho? Desculpa te interromper, mas você sabe como eu compartilho no meu? Não, né? Só depois. Na verdade, já está aparecendo no seu, só não está sendo compartilhada. Eu não manjo, mas a minha irmã manja tudo, ela é super ninja. Tá. Pergunto para ela e Não, ela depois eu rapidamente. sei como baixar. É, Tá, depois eu baixo e coloco no. Tá bom. exatamente. Então eu sou toda sua, pergunte o que quiser. Estou aqui com meu chazinho. Ai, delícia. Eu queria te perguntar, ainda um pouquinho antes só da gente entrar especificamente nas técnicas terapêuticas ou nas linhas terapêuticas que você trabalha, quando é que você quando é que você sacou e, enfim, começa a enveredar por esse território, mas não tanto num lugar de, de navegar por esse território para usufruto próprio, né? Mas com essa perspectiva de cuidar do outro, né? De atender o outro e de acolher, enfim. Queria te perguntar como é que começa Então, esse caminho. tá. Eu acho que tem essa resposta, essa pergunta tem várias respostas, assim, porque eu acho que a dimensão do cuidado e do acolhimento é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, porque eu sou médium da vida toda, então o meu processo de desenvolvimento mediúnico, né, ele sempre, claro que tem a ver com você entender as suas características, entender como lidar com elas e o que fazer com isso, mas tem muito sempre o lugar do acolhimento do outro, né? Então, de você atender o outro.
Então, eu acho que o primeiro contato de fato que eu tive com essa dimensão da escuta, do acolhimento, de como fazer isso, né? Enfim, veio um pouco por aí, e quando eu já era muito nova, porque tinha essa dimensão, né? Enfim, você atende, você dá um passe, então você precisa também se preocupar com o outro, entender o que é que você está ali, que tipo de acolhimento é esse que você está prestando. Então, acho que antes que eu pudesse elaborar de uma forma mais filosófica ou mais aliada a um caminho teórico, veio por aí, sem dúvida. Depois, como profissional, a minha primeira formação eu estudei letras, né? Mas eu sempre trabalhei com crianças com necessidades educacionais especiais, até antes de ir para a faculdade. Foi uma coisa que eu fiz desde adolescente e tal. Eu fui aluna Waldorf, então eu sempre trabalhei ainda na escola, eu trabalhava com essas crianças que tinham necessidades educacionais especiais, primeiro de uma forma muito empírica, realmente, assim, que era uma coisa que eu gostava, eu acho que eu tinha jeito para acolher essas crianças e tal, e com o tempo eu fui estudar psicanálise e educação, que é educação-terapia, recursos especiais em pedagogia Waldorf, então eu fui me aperfeiçoando aí nesse caminho, assim, para adquirir mais ferramentas para lidar com essas crianças, né, crianças e adolescentes. Então foi um pouco por aí. E aí, dentro disso, eu fui estudando várias outras coisas, assim, né? Muito relacionada à educação-terapia, num primeiro momento, assim, bastante relacionada à psicanálise e educação e à antroposofia. E depois, quando eu me mudei para a Espanha, eu sou cartomante também há muitos, muitos anos, e eu acho que quando eu atendi em São Paulo, eu tinha um público de um perfil específico, e era um público muito terapeutizado. Então, assim, as questões que apareciam nas sessões, elas eram muito específicas, e a gente levantava pontos importantes que eram trabalhados depois no processo terapêutico, cada um tinha o seu próprio processo, mas quando eu chego na Espanha não é assim, né? A Espanha tem outro... Isso. Sim. A Espanha tem outra... Isso, da última vez. A Espanha tem outra forma de entender os processos psicoterapêuticos, tem outra tradição dentro desse caminho. Então, as pessoas não tinham os seus espaços de cuidado, né? E aí eu entendi que era importante que eu me preparasse de maneira mais profunda nesse sentido, que eu escolhesse um referencial teórico, né? Não para me prender nele, mas para ter realmente mais ferramentas agora com os adultos, porque eu já tinha com as crianças e adolescentes, então que eu precisava também ter isso com os adultos, e aí eu fui estudar psicologia transpessoal, né? A gente abre essa porta e ela vai, e não para. Foi aí também quando eu comecei a estudar astrologia de maneira mais profunda. Eu sempre estudei astrologia, mas foi quando eu comecei a fazer uma formação em astrologia terapêutica, porque eu entendi que isso era uma boa ferramenta para o meu trabalho, que eu fui estudar os torais de Bach, coisas que eu entendia que me ajudavam a olhar para os processos de autoconhecimento de uma maneira mais integral, mais global, né? Então foi um pouco assim. Eu comecei com as crianças faz muito, muito tempo, e aí eu adquiri essas ferramentas, e era um trabalho que eu gostava muito, e aí eu comecei com os adultos, e agora faz uns anos já que eu me dedico, assim, de maneira mais profunda à clínica da psicoterapia, né? Ótimo. E aí, Respondi? Dentro desse processo terapêutico, hoje, por exemplo, você trabalha... Como é o teu atendimento terapêutico? Você vai para terapia transpessoal? Como é que você trabalha dentro desse universo terapêutico hoje? Então, é muito interessante, assim, porque eu acho que tem duas formas, primeiro, das pessoas chegarem até mim, assim, né? O meu caminho como cartomante é mais longo, bem mais longo, faz 15 anos, né? Então, muitas pessoas me conhecem ou o maior número de pessoas me conhecem como cartomante. Então, muitas pessoas que eu atendo na clínica, para dizer de alguma forma, vieram de um primeiro contato com a leitura das cartas.
né? Uhum. E aí depois a gente, enfim, elas acabaram e a gente muda, né? Eu entendo que tem duas linhas, elas não se misturam, mas a pessoa, enfim, se afiniza com a minha forma de olhar, porque no fim das contas são técnicas diferentes, eu separo bem, né? Uma coisa, outra coisa, mas eu sou a mesma pessoa, né? Então, assim, as pessoas acabam chegando por aí e tem pessoas que chegam diretamente para um acompanhamento terapêutico, né? Como funciona? O que eu costumo fazer? Eu acho que eu não me enquadro muito em nenhum recorte, assim, porque eu acho que eu estudei e pratiquei muitas ferramentas ou muitas diferentes perspectivas por conta da minha trajetória pessoal, então eu acabei entrando em contato com muitas coisas, e eu acho que isso não sei, eu acabo olhando para esse processo de uma maneira particular, talvez. Então, eu uso a psicologia transpessoal como o meu marco teórico, né? Assim, como eu entendo o processo de autoconhecimento, como eu entendo como ele se desenvolve e tal. Então, esse é o meu marco teórico. Mas, na prática da clínica, assim, eu uso bastante, por exemplo, o mapa como uma ferramenta também dentro da astrologia terapêutica, ele sempre está ali me apoiando, então a gente no primeiro momento começa trabalhando as questões da Lua, porque para mim tem muito a ver e dialoga muito bem com o que eu entendo pelo o processo de autoconhecimento com gentileza, né, com consciência e gentileza, então eu entendo que o começo de um processo, claro que a gente avalia as demandas de cada pessoa é um universo, né, mas no primeiro momento ali a gente trabalha com as dimensões da Lua, que fala do universo emocional, fala dos nossos traumas, das nossas feridas da infância, né, das nossas primeiras relações, você trabalha a parentalidade, então tudo, e aí depois trabalha o Sol, que é a nossa essência, a gente trabalha o ascendente, os nodos, enfim, a astrologia, ela acaba servindo como um pano de fundo, né, assim, eu acho que da prática clínica, não é o centro, não, eu acho que o que conduz mesmo é a psicologia transpessoal, né, mas essa ferramenta, ela é fundamental e ela traduz bastante de uma forma muito exata, assim, acho que de todas as ferramentas que eu conheço, ela é a mais exata, né, e gráfica, né. Sim. Nossa, gráfica é uma Diga, qualidade que você está com... interessante, né? Eu gosto de coisa visual. É um gráfico, no fim das contas. E é um gráfico muito individual, assim, muito particularizado, assim, né? Então, e é muito interessante, assim, claro, ela é um pouco o nosso norte, eu entendo que ali mostra um pouco quais seriam os nortes, mas cada processo é um processo, enfim. E no fim das contas, a prática clínica, ela é como um processo terapêutico normal, é uma sessão semanal, em alguns casos quinzenal, e a gente trabalha as demandas que a pessoa traz, mas a gente vai olhar para a história, enfim, vai olhar um pouco nesse aspecto, assim, é bem... É por aí. E eu também, enfim, tinha te falado, né, bastante, embora eu tenha estudado a psicologia transpessoal, a minha supervisão é em psicologia analítica, eu tenho estudado bastante também a psicologia analítica, e eu acho que elas se complementam, né, no sentido de que a primeira pessoa dentro da psicologia moderna que tocou em determinados assuntos foi o Jung, ele cruzou essa ponte entre Ocidente e Oriente, né, ele olhou para esse conhecimento que tinha do que se pode chamar como psicologia oriental, e a psicologia transpessoal é a quarta onda, então ela cruza de vez essa ponte, né? Então ela... Conta um pouquinho o que é a psicologia transpessoal, assim, não precisa, né? Não é uma tese de doutorado, mas só para quem nunca ouviu falar, ter só uma ideia, uma noção do que seria. Então, a psicologia transpessoal, ela é a quarta onda dentro da psicologia moderna, né? Ela é considerada, assim, uma corrente psicoterapêutica, né? Em princípio, porque ela também dialoga com vários outros saberes, a sociologia, a biologia, a pedagogia, né? E transpessoal quer dizer que vai além do eu, né? Além do que é pessoal. Então, de uma forma bem concreta, ela traz para o cenário da psicologia, né? Para
ambiente acadêmico, científico e tal, e teórico, a dimensão do que é espiritual. Então, ela não é só biopsicossocial, ela é biopsicossocial e espiritual. Porque se entende que a dimensão espiritual é uma dimensão a mais do ser humano, que ela não pode ficar fora desse olhar integral e global, né? Então, o que isso quer dizer, assim? Quer dizer que dentro, enfim, é um marco teórico, os principais teóricos, eles estudaram de uma forma bem simples, para resumir, a consciência, né? Tanto que tem uma parte, uma vertente que estuda os estados alterados de consciência também, porque se entende de que maneira essa espiritualidade, ela se conecta com a vida, como a espiritualidade é o elo entre o corpo e a mente. E a grande questão, eu acho, que a gente tem de uma forma geral, obviamente, um lugar muito pasteurizado para essa palavra espiritualidade, né? Fica muito diretamente relacionado à religião e tal. E, na verdade, o que é, assim? Qual que é? É até difícil definir, mas é o contato com a alma, com a nossa transcendência, né? Com um lugar que nos conecta de alguma forma com um todo, e não necessariamente com uma consciência de Deus, né? Não necessariamente assim, Claro. Mas nos conecta com esse lugar da transcendência mesmo, assim. Então, você se conecta com o mais profundo do seu ser, assim, e traz isso para o cenário da psicologia mesmo. Então, não como uma coisa, sempre foi uma coisa separada, né? Assim, como se não pudesse entrar nesse debate. E aí, essa dimensão, ela vem para o debate e para a clínica, né? Então, como é que você olha para a pessoa que está na sua frente, entendendo que ela é um ser biopsicossocial, que tudo isso interfere no desenvolvimento dela, e também espiritual. Então, ela é uma consciência que está ali, né? Assim, uma consciência que está manifesta num corpo, mas que tem uma trajetória, né? Sim. E algumas vertentes, né, a transpessoal trabalham com a meditação como um ponto, né, uma meditação do Zen budismo de uma forma presente, entendem que é uma forma de você também se aprofundar nos processos de autoconhecimento. Eu, particularmente, não trabalho tanto com essa dimensão da meditação, mas enfim, é uma possibilidade dentro desse caminho teórico, né? E eu acho que faz bastante sentido, assim, né? É isso. O Jung cruzou primeiro essa fronteira, entendendo que tinha alguma coisa ali, né? Inclusive a questão da psique, que pode ser traduzida como a alma, né? Então, que lugar é esse da alma? E aí eu acho que a transpessoal, ela faz essa conexão de maneira mais direta. Assim. Sim. Então é bem interessante, eu gosto, eu acho que olha para o ser humano de uma forma muito mais integral, não tão compartimentada, sabe? Então ele está inserido num contexto, né, relacional, ele está inserido numa sociedade específica, ele tem a própria história que está conectada com o tempo, né? Mas ele também tem uma dimensão única da sua própria consciência, que o conecta de uma forma mais ampla com o todo, então eu acho que é interessante. Eu estou te dando uma explicação super rápida, né? Mas, enfim, na teoria, isso se manifesta e se apresenta de algumas formas, né? Assim, de como você entende os processos de desenvolvimento, de onde a gente vem, para onde a gente vai, enfim, um pouco por aí. Nossa, incrível, Rê. Te ouvindo, né? Eu não fazia ideia do que era a psicologia transpessoal. E, nossa, achei incrível como tem tudo a ver, né, com essa sua maneira de entender o mundo integralmente mesmo, né? E não segmentado, né? Dividido e... Enfim, acho incrível ter essa possibilidade, né? De olhar para a subjetividade contemplando todas as esferas que ela tem, sabe? Então, nossa, achei incrível. Mas você estava me contando, né? Inclusive, um pouquinho antes da gente entrar na questão da psicoterapia analítica ou da transpessoal, que você tem outras ferramentas, né? Que, enfim, já há alguns anos que você vem trabalhando com elas, como, por exemplo, astrologia,
florais de Bach, mas eu sei também que você tem uma super relação com as ervas, né? Até depois queria te perguntar como é que tá esse processo da camélia em Portugal, porque eu sei que na Espanha tinha umas Uhum. questões mais difíceis, né, de determinadas ervas que tinham, que não tinham, enfim. Mas queria que você contasse um pouquinho é, quais são essas ferramentas, né, que você também se vale, né, quando você julga que é necessário, ou de repente alguma pessoa em específico, né, algum cliente te pede, enfim. Tem algumas, assim, né? Como eu te disse, enfim, eu acabei estudando e conhecendo muitas coisas, né? Para o meu próprio uso e, enfim, para as outras coisas que eu faço, né? Então, a astrologia, sem dúvida, e é uma coisa que cabe bastante, eu acho que na prática clínica, dentro dessa perspectiva da astrologia terapêutica, porque em termos de dimensão teórica, elas casam perfeitamente, né? Assim, então, acho que é bom e é bem efetivo. Os florais de Bach, inclusive a formação que eu fiz em psicologia, astrologia terapêutica, a gente trabalha cada caso específico, também com um floral específico. Então, assim, é um suporte, Ah, sabe? sim. É muito legal, assim, é uma formação muito interessante. E aí, assim, esse é o recorte do trabalho psicoterapêutico, né? Mas, assim, algumas pessoas também chegam por outras vias. Então, por exemplo, a Ione Egg, né? Que é uma coisa que eu normalmente não divulgo, né? Mas é um estudo também que eu fiz de ginecologia natural, das Ione Eggs e tal. Em alguns casos, eu acompanho processos, mas dentro sempre de um marco mais é, prolongado no tempo, assim, né? Então, quando a gente faz, não é um atendimento psicoterapêutico clássico do que eu faço, é um outro tipo de trabalho, mas é, é um acompanhamento mais longo, assim, do que geralmente tem esses processos que acontecem de 30 dias, enfim, não é. Eu só faço quando a pessoa tem uma demanda muito específica e quando a gente vai ficar junto por um tempo, assim, né? Porque realmente precisa ter uma frequência de atendimento específica, porque eu entendo que é uma ferramenta muito potente, que ela mexe em dimensões, né? Assim, claro que cada pessoa também está num estágio específico, mas ela mexe com o emocional, com o energético, com o espiritual, com o psíquico, mexe com tudo, né? Então, eu tenho muito respeito por essa ferramenta, acho que ela é poderosa, então eu só acompanho quando tem um comprometimento bem grande da outra parte, assim, né? Porque eu acho que a gente precisa ser bem responsável. Então, tem a Ione Egg, o meu trabalho com as ervas, né? Assim, ele também está bem conectado com essa questão da mediunidade, porque eu comecei a estudar muito cedo a mediunidade e as ervas acabam fazendo parte, né, desse pacote aí. E é um assunto que me interessa muito. Eu adoro plantas, eu adoro plantar, enfim, assim, Sim. é uma coisa que ocupa muito o meu coração. Então, eu estudei, né, com Adriano Camargo, a gente já conversou um milhão de vezes sobre esse assunto, trocou um milhão né, de figurinhas sobre isso e tal. E aí, nesse embalo, quando eu estava no Brasil, e eu fazia os atendimentos de cartomancia, eu preparava os banhos, né, para a pessoa, então ela já saía de casa com o banho, e eu preparava a sinergia de óleo essencial, também para a pessoa levar. Eu fazia essas duas coisas, eu preparava banho assim, nos garrafões bem grandes e tal, com as ervas do meu quintal. E aí eu mudei para cá, para esse lado do mundo, e aí é mais difícil ter acesso a tudo isso, né? Enfim, e aí uma forma que eu achei que era mais prática, eu criei de uma maneira simples uma linha de produtos, assim, dos mais básicos, que as pessoas mais me pediam, né? Assim, então, os banhos mais básicos, e os óleos, as sinergias, né, com uma finalidade de trabalhar com a psicoaromaterapia. Então, também o Rolon, né, para ansiedade, o Rolon para bem-estar, ou para motivação. Fiz alguns, assim, né? Eu peguei uma prática que era... Oi? Fala, você ia falar alguma coisa? Não, eu vou te perguntar depois, pode concluir.
Tá, eu peguei uma prática que era muito anárquica, assim, que eu tinha tudo à mão, os meus óleos, as minhas ervas, tudo ali, muito à mão. Eu enxuguei um pouco para o que era mais comum, para as demandas mais comuns, né? E fui usar o que tinha lá disponível, as ervas que eu encontrava com facilidade, de uma boa procedência e tal, Uhum. os óleos essenciais, foi todo um trabalho, assim, de porque, claro que os óleos, enfim, eles têm essa perspectiva mais internacional, né? Assim, você encontra mais ou menos os mesmos, mas as plantas não necessariamente. Então, eu tive que me readaptar, entender quais plantas cumprem mais ou menos a mesma função para aquilo que eu esperava e tal. Então, foi um processo, assim, de redescobrir aí, né? Essa questão. E é isso, essa parte do meu trabalho também está muito conectada com uma coisa que eu gosto muito, que é preparar. Eu não tenho muito tempo para me dedicar a isso nesse momento, espero que no futuro próximo eu tenha mais, mas me faz muito feliz, assim. Eu sou muito ligada aos cheiros, e preparar os banhos é uma coisa que eu gosto muito. Então, agora ele está um pouquinho paradinho, porque eu estou em trânsito entre países. Então, mas o que você ia me perguntar, Eu Fá? ia te perguntar se você estudou aromaterapia também, né? Estudei. Gente, Renata, você é maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aromaterapia, Oni Eggs, transpessoal, cartomancia. Gente, olha. Ó. Não, mas você sabe por quê? É o seguinte, é uma coisa até que, logicamente, eu também tenho o meu próprio processo e eu fico bem me questionando, logicamente, né? Mas, assim, para mim, primeiro uma coisa assim, é básica, né? E a gente também já conversou sobre isso. Eu comecei em tudo isso muito cedo, porque eu tinha as minhas próprias demandas. Então, assim, queira ou não, a mediunidade e as demandas da mediunidade me levaram a. Aceleram, é. E, exato, assim, você precisa olhar para isso, dar conta disso, vai lá. Então, eu comecei a estudar realmente, eu tinha 17 anos, eu tenho 35. Então, passou bastante tempo. E eu não consigo conceber prática profissional sem estudo. Então, realmente eu estudo o tempo inteiro. Sim. Porque, então, é um pouco isso, assim, né? Eu fico. Sei, eu estudei aromaterapia, claro, é isso. A questão é, eu não sou especialista, né? Eu não sou aromaterapeuta, né? O meu grau de conhecimento das ferramentas, ele é um grau intermediário. Eu continuo estudando, eu não paro, porque é um interesse que me motiva e isso me estimula. Então, Claro. eu entendo que são conhecimentos, principalmente astrologia, que de todos eles é o que eu sinto que é tipo carregar a humanidade assim nas mãos, sabe? Eu sinto que ele é muito maior do que eu e eu vou levar vidas e vidas e vidas para estudar. Sim. Então, isso me dá um pouco também de tranquilidade, diminui minha ansiedade, né? Assim, não, peraí, Renata, você vai estudar isso, nunca vai entender, então vai lá e continua, e continua. Mas eu sou especialista em poucas coisas, né? Assim, então eu acho que eu sou especialista em psicoterapia, isso sim, porque isso é o que dá o respaldo para o meu trabalho e tal. Uhum. E as outras coisas eu uso como ferramenta dentro do conhecimento que eu tenho, que ele continua se desenvolvendo, assim, né? Claro. Não, sem dúvida, Mas mas de qualquer forma fica. isso. Ah, eu entendo que isso também já te dá, né, uma amplitude de, né, uma amplitude no olhar, na maneira de olhar para o mundo, né, na maneira de receber também o que chega, né? Porque Sim, é muito duro, né, quando você chega para um terapeuta, assim, e eu tô falando isso por experiência própria, de chegar para a pessoa e contar uma coisa e ver que ela não faz a menor ideia do que você está falando. A menor ideia, assim, né? No sentido do que da potência que essa experiência que você está trazendo pode ter, né? E das coisas que ela pode reverberar, né? Enfim. E não só de, claro, de situações que aí, obviamente, né? Não é só porque a pessoa é um terapeuta, uma terapeuta que ela precisa viver todas as coisas do mundo, mas eu digo, exatamente. às vezes você traz, né? Como uma ferramenta também complementar ao processo terapêutico alguma outra. E
a terapeuta ou o terapeuta continua olhando para sua cara com uma cara de não posso comentar a respeito disso porque essa não, né, essa prática não conheço, eu não sei como é, eu não posso trocar com você, né? Só posso ouvir, enfim. Então, eu imagino, né, que o fato de você, inclusive pela sua própria demanda pessoal, né, ter ido, pelo menos se aproximar dessas ferramentas todas, isso te abre muito mais, né, o campo de possibilidades, né? Acho que para uma pessoa que vai ser atendida, né, por você, eu acho isso incrível, incrível. Ainda, obviamente, né, que não sendo especialista em tudo, mas tendo um Claro, sendo especialista naquilo que é a espinha dorsal do trabalho, entendo sim. perfeitamente o que você pontua, né? Acho incrível. Queria te perguntar se você atende só mulheres ou se você atende homens também. Uma coisa só antes de você me responder isso. Só para reiterar para as pessoas que chegaram agora, que estão aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Vou só pedir para fazer no balãozinho, né? Que tem a interrogaçãozinha, para eu não correr o risco de perder a pergunta. Mas fiquem à vontade, perguntem o que desejarem, tá? Antes de responder sua pergunta, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou antes, né? Uhum, Eu acho que assim, como terapeuta, dificilmente a gente vai ter vivido todas as experiências que os nossos pacientes ou clientes, né, seja como a gente chama, já passaram. A grande questão é como é que você valida e acolhe a experiência do outro, entendendo em que lugar aquilo ocupa para aquele outro, né? Então, ainda que eu não tenha passado por isso, como é que eu tenho a sensibilidade de acolher aquilo e validar, entendendo que aquilo é precioso para quem está me contando, né? Então, eu acho que a troca fica um pouco nesse lugar, assim, né? Da gente poder. Claro, nós temos limitações como terapeutas e uhum, como seres humanos, sem dúvida. Eu acho que também existem afinidades, né? Assim, para que claro. aconteça, que o processo ele se desenvolva de uma maneira harmônica, enfim, e também para que ele seja potente e transformador, precisa ter aí uma conexão, né? Assim, precisa ter uma. Então, nem todo terapeuta serve para todo cliente ou todo paciente, enfim, né? Essa questão, mas de uma forma geral, a gente tem que poder acolher e validar a experiência de acordo com o que ela representa na dimensão do nosso, de quem a gente está ouvindo, né? Uhum, Eu acho que sim, porque na minha própria demanda mesmo, assim, eu como médium, ou a gente vai para um parapsicólogo, né, assim, muito específico, ou como é que fica? Mas eu vou te dizer que, assim, eu faço terapia desde os 17 anos, desde que eu comecei a me aprofundar mais também na dimensão da mediunidade, então foram coisas que caminharam paralelamente, inclusive nos grupos de desenvolvimento mediúnico que eu coordeno eu também, né, e foi isso que eu aprendi, isso que eu repito, que eu não entendo nenhum processo de entender a mediunidade sem o apoio de um acompanhamento psicoterapêutico, porque uma coisa reflete a outra e está muito emaranhado, então, para que a gente tenha segurança e interesa em um, a gente precisa do suporte do outro, né? Mas eu encontrei psicoterapeutas que não tinham a mesma experiência que eu e eles foram muito acolhedores, né? uhum, Assim, então foi muito importante, assim. Eu acho que eu tive psicoterapeutas incríveis, assim. Eu acho que eu tive professores incríveis uhum. e isso sempre me estimulou a querer muito ser professor e é um lugar que eu gosto muito, assim, porque realmente eu acho que os professores eles foram fundamentais na minha trajetória e os psicoterapeutas também. Então, pessoas muito, muito queridas, né? Então, isso é um comentário sobre o que você tinha falado. Sim. E claramente eu acho que, poxa, a gente precisa ter um olhar diverso, não sei, um olhar o mais
não é nem transparente, não sei nem a palavra, mas sem condicionamentos possível, assim. Quanto mais diverso é o nosso olhar para o mundo, mais diverso vai ser a nossa forma de acolher, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E em alguns momentos isso acaba acontecendo, sim, porque pessoas que não encontram ressonância em outros lugares acabam, sim, me procurando porque, não dá conta dessa demanda aqui. Então, a gente vai tentar